Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2015 estudando as revistas da CPAD com o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, pastor ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Exortações Gerais. Então, se na lição passada nós estudamos Paulo falando a respeito da desordem que havia na igreja de Creta, na ilha de Creta, e deixando a ordem para Tito não só colocar presbíteros em cada congregação, mas também para admoestar, advertir aqueles que andavam em pecado. E Paulo fala primeiro da família. Ele fala da coisa mais íntima. Ele quer que Tito trate ali de restaurar as famílias da igreja de Creta, porque ele sabe que a igreja depende das famílias. Então, ele fala primeiro aí daquela célula máter da sociedade, que é a família. Então ele vai tratar do pai, da mãe, dos filhos e do relacionamento entre marido e esposa, relacionamento marido e esposa com seus filhos. Então, o mais importante, o mais necessário, o primeiro a ser resolvido é isso. Agora ele vai falar também, nesta lição que nós vamos estudar hoje, sobre as relações das pessoas que estão na igreja, de umas para com as outras, e também como o líder deve tratar, então, cada uma dessas pessoas. Então, qual vai ser o relacionamento do líder com essas pessoas? Como ele deve tratar os jovens, como ele deve tratar os idosos, como ele deve tratar as crianças, como ele deve tratar os outros obreiros, como ele deve tratar as pessoas que estão fora da igreja. Então nós vamos ver, são conselhos gerais dados aí dentro desse tema. O texto áureo está em Tito, capítulo 2, versículo 7, que diz: Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Então o obreiro é o exemplo para todos aqueles que são liderados por ele. Então veja só a grande responsabilidade daquele que está à frente da obra de Deus. Aquele que foi chamado e aceitou esse chamado para estar à frente da obra de Deus. Então ele vai ser exemplo em tudo. Não é apenas em alguma coisa. Ele é exemplo no estudo da Bíblia. Mas ele não é exemplo na oração. Ele não é exemplo em jejum. Ele não é exemplo no evangelismo. Então não é assim. Ele vai ser exemplo em tudo. Todos poderão olhar para ele e ele vai dizer: façam como eu faço. Sigam o meu exemplo. Assim como Paulo disse: sede meus imitadores. Por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Então todo obreiro deve ter em mente isto, que ele possa dizer para os seus liderados: imitem a mim. E como a função prioritária de um líder é ensinar, então veja só, ele tem que ter uma vida no altar para que ele não seja hipócrita, que ele não esteja ensinando o que ele não pratica. E se ele vai ensinar, ele tem que mostrar o quê? Incorrupção, ou seja, ele não pode ensinar para um de uma maneira e para outro de outra maneira. Ele tem que ensinar para todos da mesma forma. Agora imagine, se este obreiro é um divorciado, aí ele vai ensinar sobre família. Como é que ele vai ensinar sobre família? Se ele não tem uma família com aí a estrutura bíblica. Então veja só, fica difícil, fica complicado. Por isso que não pode ser cuidado, não pode ser colocado qualquer pessoa para liderar uma igreja. Por isso que tem que ser
minuciosamente estudado a vida da pessoa. Então aquele que ensina, ele deve mostrar essa incorrupção. Ele não pode saltar um assunto, não pode mudar o assunto, não pode mudar a palavra de Deus, porque vai atingir a ele próprio. Então ele tem que falar o que está escrito na Bíblia, sabendo que as pessoas sabem da sua vida, sabem se ele está praticando ou não. Então tem que mostrar essa incorrupção. Ele não pode também tratar a pessoa, disciplinar aqueles que são pobres e deixar o rico sem disciplina. Então, veja bem, não pode haver corrupção nesse meio. Por isso, esse líder nunca pode ser alguém que ama o dinheiro, que está o tempo todo pensando em ficar rico. É um perigo. Então, ele vai se corromper. Então, é preciso que esse obreiro que esteja à frente da igreja, ele mostre aí gravidade naquilo que vai falar, que vai ensinar. Ele não torça a palavra de Deus, ele fale a palavra de Deus do jeito que ela é, que ele possa ter o respeito de todos quando ele falar, que ele possa ser obedecido. O que acontece muito hoje é isso. Como aquele que está à frente não tem uma vida pautada na palavra de Deus, não dá o testemunho que deveria dar, as pessoas não o obedecem e a igreja fica sem direção. Então é preciso colocar pessoas certas e que essas pessoas se dediquem inteiramente a Deus, entreguem realmente suas vidas a Deus, não pensando em enriquecer, mas pensando em conduzir, ajudar essas pessoas a chegarem ao céu, à vida eterna. Então aí a palavra sinceridade quer dizer que você vai ensinar da maneira que realmente está na palavra de Deus. Vai ser sincero. Não vai nunca ficar com duas palavras, né? Indicando uma coisa para um, outra coisa para outro, mudando a maneira de ensinar para um e para outro. Então o jeito é o jeito da Bíblia, o jeito é o jeito de Deus. Então seja fiel à palavra de Deus, seja fiel a Deus em todo tempo, em todo lugar, custe o que custar, fale a verdade. Agora a verdade prática diz, a palavra de Deus tem exortações de grande valor para todos os crentes e em todos os lugares. Então veja bem, a palavra exortação vem exatamente dizendo que deve haver um prumo, deve haver aí uma palavra que estimule as pessoas a deixarem o pecado, a abandonarem o pecado e terem uma vida reta, uma vida de santidade. Vamos à leitura bíblica em classe da nossa lição. Tito, capítulo 2, versículos de 1 até 8, que diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então nós vamos ver com mais detalhes tudo isso aí que nós lemos. Nós vamos estudar agora nessa lição, e aí na lição nós temos as seguintes partes. A primeira parte, o modo correto de falar do líder. Tópico 1, fala o que convém à sã doutrina. Tópico 2, saber falar e saber ouvir. Tópico 3, integridade no falar. Na parte 2 nós temos aí exortações aos idosos, aos jovens e servos. Tópico 1, como os idosos devem portar-se. Tópico 2, as mulheres idosas devem ser exemplo para as mais novas. Tópico 3, os jovens cristãos. Tópico 4,
o comportamento dos servos cristãos. Na parte número 3, nós vamos ver aí o bom exemplo em tudo. Tópico 1, bom exemplo. Tópico 2, a incorrupção da doutrina. Tópico 3, gravidade e sinceridade. Vamos ver então a introdução que diz: nesta lição estudaremos o segundo capítulo da Epístola de Tito. Veremos os vários conselhos práticos de Paulo a respeito dos idosos, das mulheres, jovens e servos. Veremos também que o pastor deve ser um exemplo de viver íntegro na igreja. Então, nessa lição, nós estamos estudando o capítulo 2. É evidente que nós não estamos estudando todo o capítulo 2, uma parte do capítulo 2. E aqui nós vamos ver que Paulo vai falar com Tito a respeito das relações interpessoais. Então, ele vai falar do comportamento que o líder deve ter para com os seus liderados. E vai falar do testemunho desse líder diante dos seus liderados e também diante da sociedade em que ele vive. Então, na parte 1, o modo correto de falar do líder. Tópico 1, fala o que convém a sã doutrina. Tópico 2, saber falar, saber ouvir. Tópico 3, integridade no falar. Tópico 1, então, fala o que convém a sã doutrina. O líder deve ter a sua fala sempre fundamentada na palavra de Deus e para isso precisa conhecê-la e nela meditar diariamente. Precisa reconhecer e valorizar a Bíblia, sabendo que ela é especial para a formação de um caráter cristão. O estudo bíblico contribui para que o pastor e o obreiro tenham sempre uma boa mensagem. Jesus certa vez afirmou que falamos o que há em abundância em nosso coração. Então, um coração cheio da palavra de Deus vai sempre falar o que convém. Então, o bom obreiro é aquele que sempre está meditando na palavra de Deus. Ele está lendo, meditando nessa leitura. Ele está sempre estudando esta palavra. Então, veja só, é preciso ler a Bíblia toda e várias vezes. Pelo menos uma vez por ano. Todo bom obreiro, todo aquele que sabe o que está fazendo como obreiro, como líder, como professor da escola bíblica dominical, então, se ele sabe o que está fazendo realmente, ele vai procurar ler a Bíblia todinha. Todo ano ele deve procurar fazer isso. Então você procure fazer isso, procure desenvolver uma vida de leitura da Bíblia, de estudo da palavra de Deus. Então, a primeira coisa a fazer sempre é ler a Bíblia toda. E também o obreiro deve ter o seu devocional, ele deve também ler alguma coisa que ele vai analisar isso, ele vai estudar isso, ele vai procurar os textos e contextos, ele vai procurar estudar esta palavra para entender melhor, sempre em comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Quem é que pode nos ensinar? Quem é que pode nos ajudar a entender? É o Espírito Santo. Foi ele quem inspirou as pessoas que escreveram o que está escrito na Bíblia. E Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então é preciso estudar a palavra de Deus, sempre pedindo ajuda, pedindo orientação do Espírito Santo que mora dentro de nós. Então, converse com o Espírito Santo, peça-o para ajudá-lo a entender o que está escrito. Olha, a primeira vez que eu li a Bíblia, depois de crente, eu li todinha em 3 meses só. Então é fácil, não é difícil. Todo o tempo que você passa conversando, às vezes, sobre coisas que não vai dar proveito nenhum para você, se você contar esse tempo, você vai ver que dá para você ler tranquilamente aí 10 capítulos da Bíblia todo dia. Basta desejar, basta querer, basta amar a Deus. Imagine, quanto tempo você passa aí falando de futebol? Quanto tempo você passa aí falando de roupas, de cabelo? Quanto tempo você passa falando da vida alheia? Quanto tempo você passa aí, às vezes, na internet vendo o que não se aproveita nada? Então veja só, comece a policiar-se a si mesmo. Quanto tempo você passa na TV